Voltando ao minha fala, que eu dei uma pausa, e terminei quando ia começar o governo da Revolução. E eu logo já tinha saído para ser da IBM e não aguentava mais, né? Saí do governo e fui ser representante da IBM. Mas presenciei antes alguns episódios interessantes. Primeiro, o primeiro presidente que foi eleito pelo Congresso, inclusive, foi Castelo Branco. Ele foi eleito pelo Congresso, né? E teve uma passagem muito interessante, porque o Castelo Branco ele tinha uma gratidão especial ao Juscelino, porque foi ele que promoveu, foi o Juscelino que promoveu ao generalato, né, que eu chamo, Castelo Branco, quando Juscelino foi presidente da República, né? Então ele tinha, o Castelo Branco, uma gratidão por Juscelino, eu tenho certeza disso. E também achava que em 65 já era hora de entregar, ele foi lá só para regularizar a situação do país, para entregar aos civis, né? Tanto é que tem até um decalque, eu vou mostrar aos senhores, certo? De Juscelino 65, JK 65. Tá vendo aí? Existia até esse decalque. Esse é da pilastra do Alvorada, né? Eu tenho esse decalque até hoje para botar no carro, tá certo? É isso aí. Então, o Castelo assumiu e nisso, quem assessorou o Castelo, os políticos, foi a UDN. A UDN era um partido que estava há 40 anos na oposição. E a eminência parda da UDN era uma pessoa que eu gostava muito. Era a única pessoa do UDN que eu gostava. Chama-se Pedro Aleixo. Como era a eminência parda por muitos anos no PMDB, Ulisses Guimarães. Mesmo nível. Mas o Pedro Aleixo, eu gostava dele, ele gostava de mim. Eu achava um homem íntegro. Ele morava em Belo Horizonte, atrás tem uma ruela atrás do Palácio da Liberdade. Conhecia a esposa, Dona Mariquinha. Tinha um Paulo, filho dele, que chegou a ser político, não sei se continua sendo, muitos anos, não tive convivência, mas era um homem íntegro, Pedro Aleixo. Mas aí o que a UDN assumiu nas seguintes condições? Teve uma reunião, também muita gente não sabe disso que eu vou contar, uma reunião no gabinete de Minas Gerais, que era o Tibau, que era de Minas Gerais, no gabinete dele, que eu escutei essa reunião, era uma rodinha, tinha o Luiz Viana Filho, da Bahia, Rondon Pacheco, que é da área de Uberaba, Uberlândia, né, Luiz Viana Filho, né, mais quem? Conversando a respeito e preocupado. Ah, sim, tinha aquele, como é o nome dele, esqueço agora, que preocupado, um outro mineiro, preocupado que o Castelo Branco não estava se definindo e estava chegando o momento 65 que era o momento de novas eleições, né? Então o Castelo não se definia. Aí quando chega o doutor Pedro na roda, né? Quem é que foi? Como é o nome dele? Esqueço, a minha memória está falhando. De Minas Gerais também, né? Chegou e disse: doutor Pedro, nós estamos aqui reunidos, todos preocupados. Estava o Costa Cavalcante de Pernambuco também, né? E estamos muito preocupados, porque até agora já era o momento, como está acontecendo hoje, de definir terceira via, essas coisas, né? Exatamente, a história do Brasil se repete muito. A cada 10 anos ela é repetitiva. E os três presidentes com o mesmo temperamento, que é Jango, Collor e Bolsonaro, tiveram os mesmos fins.
Bolsonaro só não teve porque seguraram ele, porque senão ele ia ser impeachmentado. Tem 110 impeachment no Congresso para o Bolsonaro, mas o Arthur Lira está segurando tudo isso, né? Aquele menino do Rio de Janeiro, né? Também segurou o impeachment do Collor, Rodrigo Maia, certo? Do Bolsonaro, certo? Já era para ser impeachmentado há muito tempo. Porque o maior cabo eleitoral do Bolsonaro foi a facada. A facada foi que elegeu o Bolsonaro. Porque se ele vai para o debate, ele é liquidado. Porque tudo nele é artificial. Ele fala uma coisa hoje, amanhã ele muda a coisa. E tudo nos rompantes, num palavreado chulo, onde o meu neto chega e fala, papai, vovô, o presidente está falando palavrão. Quer dizer, amanhã ou depois esses meninos estão falando palavrão para o pai e a mãe, mandando isso e aquilo. E ele dizendo que é família, né? Então é exatamente isso, né? Que eu acho. Eu votei no Lula já e votei no Bolsonaro. Eu posso falar de propriedade, eu votei nos dois. No Lula eu votei por quê que eu votei no Lula? Que falava de pobreza, falava de honestidade. Olha, eu cheguei à conclusão seguinte. As pessoas que repetem muito uma mesma coisa, por exemplo, eu sou honesto, então eu falo, sou honesto, não vai ter roubo, banqueiro, eu vou pegar os banqueiros, isso Lula, vou liquidar os banqueiros, tem que ver o povo, tem que não sei o quê, rotava a honestidade. E tem uma passagem, Lula e Collor, que o Lula foi candidato 3 vezes. Na terceira vez tiveram que engolir o Lula. Né? Porque o grupo que substituiu, aí que eu vou entrar também nesse aspecto, o grupo que substituiu os diários associados chama-se Rede Globo, Roberto Marinho, que passou a mandar no país, né? Roberto Marinho, a Rede Globo, passou a coordenar, mandar no país, né? E tinha horror ao socialismo, às pessoas de esquerda. Ele tinha horror ao Luiz Helena, a Marina da Silva, ao Lula, ao Fernando Henrique. Ele tinha horror. E deles todos, o mais instruído era o Fernando Henrique. Não é isso? Fernando Henrique saiu do PMDB para criar o PSDB, mas era muito mais próximo ao Lula. Tanto é que agora, recentemente, ele disse que ia votar no Lula. Então, o Rede Globo tinha horror a esse pessoal da esquerda. Mas a Rede Globo que ajudou, então, que era de direita, a eleger o Collor. Já mudei, já vou falando o que vem na minha cabeça, porque senão eu esqueço, né? Ajudou a eleger o Collor. Como também ajudou a derrubar o Collor. Porque o Collor comprou a Manchete, queria comprar a Manchete através do Paulo Otávio. Comprou a VASP e botou o Canhedo, um larápio, que eu disse que ia falir a VASP e faliu a VASP, né? E queria dar... deu muita terra para poucos índios Yanomamis lá na fronteira com a Venezuela. Ora, em 65, como eu trabalhava com o ministro Mauro Tibau, isso que eu quero que vocês entendam, prestem atenção, né? O ministro sai do gabinete dele, estava com a careca vermelha, tenso, e eu estava com as secretárias conversando, ministro Mauro Tibau da Revolução, primeiro-ministro do Castelo Branco, foi o primeiro-ministro da Revolução. Aí sai e diz, cadê o Nilo? Tô aqui, ministro. Nilo, vai resolver o problema lá do carro e tudo direitinho, nós vamos sair para o SNI. Naquela época, quem acabou era o Serviço Nacional de Informações, e quem acabou com esse Serviço Nacional de Informações foi o Collor. Certo? Agora é a ABIN, que o chefe é o Heleno. Comprou prótese? Deve estar usando prótese. É para falar isso mesmo, porque não tem outro sentido, né? Bom, mas, não queria falar não, mas é isso mesmo. Viagra, prótese, botox. Eu precisava, olha aqui, botoxzinho para esticar aqui, ó. Aqui. Isso é para desanuviar um pouco, tá vendo? Eu mostrava há 10 anos, pintava o cabelo de preto. Não é isso mesmo? Mas lá embaixo tinha que funcionar, né? Bom,
É isso aí. O negócio é que, então, eu cheguei até a me perder com com esse negócio aí do Botox e da brincadeira que eu fiz, né? Então, na realidade, o que acontece é isso. O, eu estava no Jango, né? No Castelo Branco, né? Sim. O pessoal da UDN, na reunião no gabinete, né, chegou para o doutor Pedro Aleixo e falou, que preocupado, eles estavam preocupados que o presidente não tinha definido e já estava próximo, como agora, negócio de terceira via, esses negócios todos e não sei o que, estão definindo, só falam nisso. Tem que esquecer a terceira via, cada um tem seu candidato lá e vamos para a eleição. Porque está cansando, o Lula e Bolsonaro tá botando esse país de cabeça para baixo. Então todos os brasileiros preocupados, né? Os fanáticos não, eu não chamo nem de fanáticos, os enfeitiçados, como o Hitler enfeitiçou muita gente e que fez essa barbaridade toda, né, essa matança toda, todos os presidentes têm uns que eles enfeitiçam. Não admite falar nada, não tem contraditório, não tem nada, não admite falar nada do seu candidato. Todos eles têm esse grupinho, né? Então, o que acontece foi isso. O Costa Cavalcante ficou incumbido e foi de resolver isso, Coronel Costa Cavalcante, e foi no gabinete do primo da minha mãe, o Nilo Augusto Querilão, que era general, diretor do Departamento Pessoal do Exército, que é um departamento fortíssimo dentro do Exército. Ele era diretor de pessoal. Isso o Nilo me contando para mim também. A história veio dele, né? Chegou o Costa Cavalcante e dizendo que realmente o presidente tem que lançar o seu substituto, porque já está chegando a hora e daqui a pouco essa pessoa que está na rua, a oposição, vai ganhar a eleição. A UDN, porra, era a chance da UDN, porque a UDN que ajudou a administração, a primeira administração do Costa e Silva, dessa turma toda, né? Porque os militares, quando assumiram, eles não entendiam nada de política, de administração. Tanto é que houve o ato constitucional número 5, justamente por causa disso, que houve um enfraquecimento do Costa e Silva e ele teve que editar o ato constitucional número 5. Eu sei que eu fui portador, eu fui lá atrás do Pedro Aleixo, que era o vice-presidente dele, eu fui atrás do Pedro Aleixo para a reunião no Alvorada, ou no Palácio do Planalto, porque o governo estava tendo um problema sério, né? Podia até dar uma confusão maior, né? Certo? Então editaram o ato institucional número 5, justamente para fortalecer. O Costa Silva, o que aconteceu com o Castelo, isso que eu estava falando, o Castelo queria entregar as eleições para a sociedade civil. E a UDN, então, não deixou, porque o Costa Cavalcante laçou entre as páginas dos jornais, certo? Isso ele me contando lá no consulado em Brasília, no Paraguai, que minha esposa era vice-cônsul, eu sentei em frente a ele, certo? Para justamente escutar a versão dele, desse assunto que eu vou lhe contar a vocês agora, né? Que era o seguinte, o lançamento de Costa Silva. O Castelo teve que engolir, porque o Costa Silva era o ministro da guerra dele. Aí fizeram, o Costa Cavalcante botou entre páginas dos jornais lá, um anúnciozinho, lançando o Costa Silva, substituto do Castelo Branco. Tanto é que o Costa Silva, o general, era general, né? Costa Cavalcante, né? Que lançou o Costa Silva, certo? A revelia do Castelo, traíram o Castelo. Tanto é que ele chegou para mim e contou na minha frente. Maria Helena cortou depois a conversa, sabendo, me conhecendo como eu sou, que eu falo para a pessoa, não mando recado. E disse o seguinte, ó Nilo, o presidente até me chamou
dizendo que eu tinha traído ele e lançado o Costa Silva para substituí-lo. Falou assim mesmo. E foi ele que lançou. Tanto é que ele foi o homem forte do Costa Silva. Ele foi ministro de Minas Gerais e foi ministro do Interior. Ele foi o homem forte do governo Costa Silva. Só que o Castelo queria entregar à sociedade civil. Porque sabia que o Costa Silva já estava apresentando sinais de esclerose. E que a mulher do Costa Silva depois, eu não vou nem contar essa história, aprontou muito. Costa Silva morreu justamente por desgosto, né? Teve um derrame e morreu. Mas na realidade é exatamente isso. Castelo, e se tivesse feito isso, seria bem melhor. Até o Figueiredo reconheceu isso, né? O Castelo só foi para lá para organizar o país. Como o Sarney só foi para lá, presidente da República, para redemocratizar o Brasil. Ele mesmo diz isso, Sarney. Não, agora já redemocratizou o Brasil e foi feito o posto Sarney lá para isso. E vou contar essa história também. Bom, aí veio a Revolução e tudo e coisa, e vou chegar nessa história, né, do governo Collor, que foi o primeiro eleito. Também com quase a maioria dos votos. Num partidozinho pequeno, PRN, o Collor foi eleito. Né? E o que o Collor fez? Distanciou do Legislativo. Quis governar o Brasil com a turminha dele de Alagoas, PC Farias e outros. Foi o erro do Collor. Um dos erros. Porque nenhum presidente cai por causa de um motorista e jardim da casa de Dinda. Isso é muito pouco para te derrubar um presidente. Isso aí foi mais para dar uma satisfação ao povão, que foi um motorista que derrubou o cara. Nada, ele caiu o seguinte, porque a Globo, como botou o Collor lá, né? E o Collor fez isso tudo. Botou a Zélia, fez aquele programa de cassação que o programa do Collor era o seguinte: acabar com os marajás. Do Jânio é varrer a corrupção, do Collor é acabar com os marajás. Só que ele não acabou com os marajás. Acabou com a população toda com o problema do confisco da caderneta de poupança e do dinheiro e coisa. Tanto é que mais recentemente, depois de anos, ele pediu desculpa em relação a isso, né? Como o Jânio Quadros, que eu não falei, o detalhe, assim que assumiu, proibiu o biquíni, briga de galo e botou o funcionário para trabalhar o dia todo. E não existia creche. Então foi uma desorganização nas famílias terrível, porque era meio expediente, que cada um trabalhava para cuidar da família, o outro expediente. Aí o Jânio Quadros, não, vai trabalhar o dia todo. Aí pronto, não tinha creche na época, inclusive. Esculhambou tudo. Por isso que foi mais fácil o Assis Chateaubriand detoná-lo. E a sociedade já estava contra ele. Como está agora? Está dividido? Uns são lulistas, outros são no Bolsonaro. Eu votei no Bolsonaro, gente. Eu votei no Lula na expectativa de que quando ele fosse tomar posse, no primeiro dia, ele chegaria lá assim com... Está aqui, ó. Uma reforma política que eu acho que deve ser feita nesse Brasil. Estou integrando aqui, na minha posse, aqui é o Congresso Nacional. Eu vou ficar 6 meses explicando sobre essa reforma. Depois de 6 meses, evidentemente, vão ter outras reformas feitas pelo Congresso, da Câmara e do Senado, pode ter umas 3 ou 4. Né? Vamos botar tudo em votação, fazer um plebiscito para depois fazer um plebiscito para ver o que o povo aprovaria. Se é a minha ou se é alguma outra reforma. Isso que era o correto. Eu votei no Lula por causa disso. Fez nada disso. Por que eu votei no Bolsonaro? Preocupado. Pelo passado dele. O cara que ficou 27 anos num Congresso. Não pertenceu à comissão, tinha... Olha, na minha fase, na fase Juscelina, essa turma toda, tinham poucas comissões, 5 no máximo. Hoje deve ter umas 30 comissões. Comissão para tudo. Mas as mais fortes, a que vai briga de foice, vai ser membro, são 12 membros em cada comissão, e que 99% dos projetos que entram no Congresso
forçosamente tem que passar nessas duas comissões, que é Finança e Justiça. Justiça e Finança. Isso não tem saída. Agora tem Comissão da Agricultura, da Mulher, de Direitos Humanos, tem milhões hoje de comissões. O Bolsonaro pertenceu à comissão, não aprovou um projeto. Por quê? Por causa do temperamento dele, agressivo. Ele pertenceu a 9 partidos durante esses 27 anos. Por quê? Porque ele não fazia, ele não admite o contraditório. Ele não admite ninguém discordar dele. Ele está sempre certo. E está sempre culpando os outros. Ele sempre culpa os outros. Ele não tem culpa de nada. E o palavreado dele é muito chulo, né? Mas ele já disse para o povo, e o povo não está entendendo, que o povo quer que ele seja assim, falando palavrão. Aí que está à vontade, está falando palavrão toda hora. Que é religioso, e não é, né? Não é religioso. Não tem nada de religioso. Porque o Deus dele deve ser diferente do nosso. Porque um cara que fala em Deus de 2 em 2 minutos e fala em arma também, armamento, violência, não entendo, não bate. Deus não quer isso, não bate, essas duas coisas não batem. Um cara que é católico e fala dos evangélicos, foi receber passe de Edir Macedo. Ô, meu amigo, eu não chego nem perto de Edir Macedo. Edir Macedo é um salafrário. Não falo do Roberto Marinho? É tudo parecido. Você está entendendo? Então ele submeteu, foi lá, e o Edir Macedo deu um passe nele. A mulher dele fez uma cena recentemente, ele está usando a mulher bonita, e por sinal o trabalho dela, eu admiro que o trabalho dela realmente não tem problema. Mas a mulher que deitou no chão, chorou, fez uma cena que eu fiquei com vergonha até. Desnecessária. Então eu concluí o seguinte: quando a pessoa diz que é uma coisa e repetida vezes, fala 20 vezes que é honesto, você não precisa falar que é honesto. São as atitudes. Que não teve roubo no governo dele. Ele proíbe a Polícia Federal, né? Como tem a ABIN que tem que informar tudo a ele, ele fez um carnaval naquela reunião dele, que aquele amigo dele que era ministro na época da Educação, Astrubo, sei lá o nome do cara, hoje está contra ele, está criticando ele, que ele se incorporou ao Centrão. Centrão é uma quadrilha que agora está numa boa, porque está administrando o orçamento da República, e o Bolsonaro é figura decorativa, completamente decorativa. E agride as coisas, ele não fala coisa com coisa, certo? Porque ele tem um propósito de dar um golpe. Isso está todo mundo dizendo isso. Se ele perder, ele disse já isso, que vai ser em 22 pior do que houve com o Trump lá. Então é um extremista de direita e o Lula é de esquerda. Temos que acabar com isso. Não pode ser isso mais. Tem que ter uma pessoa central, centro, uma pessoa que está a fim de trabalhar pelo país todo. Por exemplo, o Bolsonaro sempre disse agora, anteontem, 2 dias atrás, que o Supremo proibiu ele de tomar atitude no negócio da doença. Mentiroso, safado. Mesmo é esse. Proibiu nada. O que ele tinha que fazer e que não sabe fazer porque ele não tem bagagem intelectual, não sabe liderar porque ele é extremista, cara que fica 27 anos num congresso só brigando, não admite o contraditório, não conversa a respeito disso, né? Então o que acontece? Tem que acabar. Lula com esse problema do roubo do PT, isso aí é terrível. Lula já foi presidente 2 vezes, ninguém aguenta mais Bolsonaro e Lula. Por isso que eu acho que não deve se falar mais em terceira via.
via, deve ter o candidato e vão ver quem é. Quando começar a propaganda no rádio e televisão, eu vou pedir encarecidamente aos jovens, que se tiver acesso ao que eu estou falando, para escutar uma senhora jovem senadora, Simone Tebet. Ah, não tem 1% na pesquisa. É claro, ninguém conhece. Os conhecidos é porque aprontaram alguma coisa. Mas não pode ser só Lula e Bolsonaro, porque ninguém aguenta mais nesse país Lula e Bolsonaro. Bolsonaro quer passar de pai para filho e tudo, quer virar ditador. Você vê que ele foi visitar o Putin para aprender alguma técnica lá, que o Putin está lá há anos, né? Foi visitar o Putin. Disse que estão